Bem, olá pessoal, tudo bom? Professor Matheus aqui de novo. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, com vocês sobre a parte de operações com decimais, tá? Primeiramente, vamos relembrar lá. O que são números decimais mesmo, Matheus? Bem, gente, números decimais nada mais do que são os nossos números com vírgula, certo? Então, 1,5, 2,75, 13,07, ok? Todos aí números decimais, certo? Então nós vamos falar hoje sobre a parte das operações, né? Anteriormente eu já passei para vocês a questão da parte das conversões, né? Das conversões envolvendo os números fracionários, né? A gente aprendeu primeiro lá o que são as frações, tudo que a gente faz com fração, de fração irredutível, fração equivalente. Ó, se não lembram dessas coisas, voltem lá no caderno que lá tem, tá? Então nós temos essa questão da fração equivalente, fração irredutível, número misto, nós vimos as operações com frações de adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? E depois a gente viu a parte de representações fracionárias. Ou seja, nós vimos como transformar, de fração para decimal e para porcentagem. A gente viu essas transformações que a gente consegue fazer, ok? Então, a gente já viu toda essa parte. Esses números a gente pode representar como uma fração, né? Mas a gente precisa saber fazer operações envolvendo esses números aí, né? Então a gente precisa saber, tá, como é que eu vou fazer contas de adição, subtração, multiplicação e divisão com números decimais, né? Como que eu faço isso, Matheus? Né? Então vamos lá. As primeiras operações que a gente vai falar são as operações de adição e subtração, tá? Então, nas operações de adição e subtração, sempre, pessoal, nós vamos ter ali uma regrinha para a gente seguir envolvendo a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá? Então, quando a gente fala na parte de adição e subtração, qual é o princípio, qual é a coisa fundamental que tem que estar na cabeça de vocês aí? Vírgula embaixo de vírgula. Ok? Então, se nós vamos fazer uma operação de adição ou subtração entre dois números decimais, o que é fundamental que a gente lembre? Quando eu for montar o meu algoritmo da adição ou da subtração, eu preciso colocar a vírgula embaixo da vírgula. Por que isso? Isso é para que a gente garanta que nós vamos estar fazendo a operação com a ordem respectiva. Nossa, mas o que é ordem mesmo, Matheus? Quando a gente fala de ordem, a gente tem a ordem das unidades, a ordem das dezenas, das centenas, a ordem dos décimos, dos centésimos, dos milésimos, ok? E assim por diante. Então, quando a gente coloca a vírgula embaixo da vírgula, nós vamos estar garantindo para nós que nós vamos acabar fazendo a operação com as ordens corretas e não misturando, por exemplo, uma unidade com uma dezena, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um exemplinho para vocês perceberem que você pode ser levado a cometer um erro, né? Se a gente for fazer aqui, ó, 13,5 mais, vamos por aqui, 3,5
0,7. Ok? Se a gente for montar o algoritmo seguindo aí a ordem, tá? Então vai ficar 13,5 mais 703. Olha aqui. Se a gente não seguir a questão da vírgula e quiser e querer, né, ir colocando aqui na ordem os números ali, vamos colocar um número embaixo de um número, né? A gente vai cometer esse erro aqui, certo? Então, ó, eu vou estar somando um centésimo com um décimo, eu vou estar somando um décimo com uma unidade e uma unidade com uma dezena. Isso aqui está totalmente errado, tá, gente? Nós não podemos fazer isso, tá? Qual seria o correto aqui para nós? A gente vai fazer 13,5 e aí nós vamos pôr, ó, vírgula. Qual que é o outro número? 3,07. Então vai ser o 307. Agora está correto. Matheus, mas aqui eu não tenho número. Se você não tem um número ali, você quiser acrescentar um zero para você não achar estranho, para você não se perder, ok, você pode colocar um zero ali. Mas isso vai mudar alguma coisa na conta? Não, porque a gente tem que considerar que ali é zero, igual aqui, ó, embaixo do 1. Eu tenho alguma dezena nesse número? Não. Eu preciso colocar zero aqui na frente do 3? Não. Ok? Então, ó, fazendo essa conta aqui, o que vai dar para nós? 7, 5, 6, 1. E aonde vai a vírgula? Aonde ela está ali, ó. Você desce a vírgula na mesma posição. Sem problema nenhum. Ok? Bem, e se a gente pegar para fazer aqui uma subtração? Tá? Vamos pegar aqui uma subtração. Vamos pegar aqui, ó, 15,78 menos 6,99. Nossa, professor, aí você complicou, né? Vamos pegar um número um pouquinho mais difícil, né? Então, ó, vamos lá. 15,78 menos, ó, vírgula embaixo da vírgula para não cometer o erro e 6,99. Ok? Então vamos lá. 9 eu consigo tirar ali do 8? Não consigo, né? Porque o 9 é menor que o 8. Porque o 8 é menor que 9, né? Então a gente vai emprestar aqui uma unidade do 7. O nosso 7 vira 6. Ok? Então 18 menos 9, 9. 6 menos 9 também não consigo. Então eu empresto aqui e esse cara vira 4. 16 menos 9, 7. Continuando, 4 menos 6 também não dá. Então eu empresto esse 1 para cá, esse cara vira 0. 14 menos 6, 8. E aonde que a vírgula vai? Justamente embaixo ali das nossas vírgulas. Ok? Então aqui nós temos aí o nosso resultado da operação de subtração. Então quando a gente fala das operações de adição e subtração, qual é a chave? Qual é o fundamento? Qual é a coisa que precisa lembrar realmente disso daqui? Vírgula embaixo de vírgula. Ok? Vai fazer a operação de adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula, para não cometer o erro de colocar elementos, né, números que são de ordens diferentes embaixo de outras ordens. Tá? Bem, próximo, né? A nossa próxima operação é a operação de multiplicação.
Bem, na operação de multiplicação, o que nós iremos fazer aqui, né? Eu acredito que todo mundo aqui lembra como faz a questão ali do algoritmo nosso da multiplicação, né? O algoritmo lá simples. Ah, vamos fazer aqui, vamos relembrar. Ah, vou fazer 13 vezes 65, ok? Então a gente faz 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 6, 18 mais 1, 19. Coloca um maisinho aqui, ou coloca um zero, né? Tem gente que coloca zero. E agora a gente vai fazer 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. E beleza. 5, 14, vai 1, 845. Tá? Mas só relembrando uma coisinha, como eu falei para vocês já, né? Quando a gente está fazendo esse 1 vezes 5, na verdade nós estamos fazendo quanto? Esse 1 aqui, ele está se referindo ao que para mim? A uma dezena. Então isso aqui seria, na verdade, para mim, 10, né? Então eu estou fazendo 10 vezes 5, 50. É por isso que o número no nosso algoritmo da multiplicação, a gente pula uma casinha ali das unidades. É por isso, tá? Quando eu faço, ó, 10 vezes 6, ó, mas esse 6 meu aqui também é o quê? É 6 dezenas, então é um 60. 10 vezes 60, 600. Ok? Por isso que nos nossos cálculos de multiplicação, a gente vai colocando essas informações aqui para frente, né? Na casa da unidade, dezena, centena, por isso, tá? Então, quando a gente vai fazer a operação de multiplicação, é a mesma lógica do algoritmo da multiplicação normal que a gente fazia antes, tá? Só que, o que a gente precisa lembrar, tá? Ó, então nós vamos fazer o cálculo e contar o número de casas decimais. Então, quando a gente está na multiplicação, o que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está fazendo ali com decimais? Nós vamos fazer a conta normal, desconsiderando a vírgula, só que no final a gente precisa contar o número de casas decimais e acrescentar na nossa resposta. Tá? Então vamos lá, ó. Vou fazer um exemplo aqui em cima para ficar melhor. Ok? Então, ó, vou fazer aqui para nós 2,5 vezes 3,71. Ok? Então, ó, vamos fazer a conta normalmente. Tá? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Com isso a gente tem 5, 7, 12, vai 1, 9. É aqui que vem a questão que a gente vai precisar contar o número de casas decimais. Ó. Quantas casas decimais, ou seja, quantos números depois da vírgula nós temos? Ok? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 casas decimais. Eu vou levar isso para cá. Então a gente vem aqui e nós vamos contar justamente 3 números. Ou a gente vai usar a ideia de jogo. A gente vai pular 3 casinhas para a nossa esquerda. Ok? Nós vamos para a esquerda. Então nós vamos, ó, 1, 2, 3. A vírgula vem aqui.
Então, qual é a minha resposta nessa conta de multiplicação? 9,275. Ou seja, 9,275 milésimos. Ok? Então, quando a gente vai fazer a multiplicação entre números decimais, o que a gente precisa lembrar? Faça o cálculo normal. Conto o número de casas decimais dos meus fatores da minha multiplicação e acrescento no resultado. Ok? Bem, a nossa última operação, a da divisão, ela é um pouco mais complicada para nós, tá? Porque nós temos mais processos para serem feitos. Ok? Então, quando nós vamos fazer uma operação de divisão envolvendo números decimais, tá? Primeiro, se a gente fosse realizar as contas com os números decimais, isso iria complicar para nós, né? Por quê? Vamos pegar aqui, por exemplo, 3,75 e eu vou dividir isso daqui por, vamos pôr aqui, 2,5. Por que complica um pouquinho para nós fazer a conta dessa forma aqui? Porque na nossa conta o algoritmo da divisão, na nossa conta de divisão, nós temos quantas operações aqui na verdade? Nós temos duas operações que a gente precisa fazer. Porque a gente tem uma multiplicação para ser feita do nosso quociente vezes o divisor e o resultado a gente subtrai daqui. Então, observem como que isso iria complicar para nós, tá? Aqui, então, qual é a nossa regrinha fundamental que nós vamos utilizar? Nós vamos igualar o número de casas decimais entre o dividendo e o divisor. Ok? E retira a vírgula. Ok? Então nós vamos primeiro igualar o número de casas decimais, depois a gente retira a vírgula. Tá? Para que a gente faça as contas com números que não são decimais. Ah, Matheus, mas aí dá certo isso? Dá o mesmo valor? Dá, pessoal. Por quê? Eu vou usar aqui um comparativo, tá? Que a grosso modo a gente não utiliza muito, a gente não vê representação dessa forma, tá? Mas eu vou utilizar para tentar explicar um pouquinho mais por que dá o mesmo valor. Ó, nós estamos fazendo 3,75 dividido por 2,5. Você representou isso aí como uma fração? Sim. Tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos encontrar frações equivalentes a essa daqui, tá? Mas que não tenham mais nenhum número decimal, tá? Então o que a gente vai fazer, ó? Primeiro, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Quando eu multiplico por 10 em cima e embaixo, o que acontece? A gente já viu lá na escola, né? Na sala de aula. E quando eu multiplico um número por 10, o que a vírgula faz? Ela desloca uma casa para a direita. Então, eu fazendo isso daí, o que vai me dar? 37,5 por 25. Ah, Matheus, isso aí não faz sentido para mim, não. Ó, vamos fazer aqui uma continha para vocês verem, ó. Vou fazer, ó, 10 vezes, ó,
3,75. Já vou abaixar o meu zero aqui, para não precisar fazer a multiplicação, certo? Então, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 3, 3. O que a gente aprendeu aqui na multiplicação? Eu tenho que ver quantas casas decimais eu tenho aqui, ó. Tenho duas. Então, eu venho aqui e coloco a vírgula aqui. Quanto que me deu lá? Ó, 37,5, o mesmo número. Então, toda vez que eu faço multiplicação por potências de base 10, ok? Ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, a quantidade de zeros que eu tenho equivale ao número de casas que eu pulo para a direita com a minha vírgula. Que eu desloco a minha vírgula para a direita. Então, ó, aqui, a gente chegou no que a gente queria? Não, porque eu ainda tenho 37,5. Então, eu vou multiplicar de novo por 10. Então, vezes 10, vezes 10. 37,5 vezes 10, 375. 25 por 10, 250. Ok? Com isso, eu chego na minha conta que eu preciso. Tá? Agora, se a gente vem resolver isso daqui usando o que está escrito aqui, ó, o que significa isso? Igualar o número de casas decimais e retira a vírgula. Então, ó, eu venho aqui, coloco um zero. Ok? Ó, quantas casas decimais eu tinha aqui? Duas. Coloquei um zero ali, passei a ter duas casas decimais também. Agora que eu tenho um número de casas decimais iguais, eu posso tirar a vírgula. E como que ficou meu cálculo? 375 dividido por 250. Ok? Então, o que a gente faz, o que eu fiz aqui para explicar para vocês, é justamente o que está feito ali. Tá? Então vamos lá. 375. Quantos 250 cabem para nós? 1. 1 vezes 250, 250. Para 375, quanto sobra? 125. Ok? Consigo fazer ainda conta com isso daí? Não. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Acrescento um zero e põe a vírgula. Ok? Isso aqui eu também já expliquei para vocês, né? Mas o que significa isso daqui? Imagina que você tem R$125 e você quer dividir para 250 pessoas. Você não consegue dividir R$125 para 250 pessoas de modo que cada um receba R$1 inteiro. Ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses R$125 meu, ok? E eu vou trocar ele por 1.250 moedas de 10 centavos. Ok? Por quê? Porque cada R$1 equivale a 10 moedas de 10 centavos. Certo? Então aqui eu fiz uma troca dos meus R$125, 125 moedas de R$1 por 1.250 moedas de 10 centavos. Agora, 1.250 moedas de 10 centavos, eu consigo dividir para 250 pessoas. Quantas moedas cada pessoa dessas 250 irão receber? 5. 5 vezes 250, 1.250. Para 1.250, 0. Ok? Então, o nosso resultado aqui é 1,5. Tá? Então, como eu disse para vocês, a divisão ela é um pouquinho mais complicada se a gente pensar aqui na explicação, né? Do porquê que a gente pode fazer essa questão daqui. Iguala o número de casas decimais e tira a vírgula. Tá? Ah, Matheus, eu posso igualar o número de casas decimais tanto no dividendo como no divisor? Sim, deve. Ok? Se aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho uma, eu preciso igualar. Se aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu não tenho nenhuma, eu preciso colocar duas casas decimais.
ok? A gente precisa dessas informações para que a gente possa fazer a conta de divisão. Ok, pessoal? Então, só recapitulando aí para nós, né? Vou colocar aqui mais alguns exemplos para que a gente faça, tá? Para a gente ir recapitulando um pouquinho dessas informações. Mas não se esqueçam, tá? Como eu já sempre digo para vocês, a prática é muito importante. Então, tá aqui assistindo o vídeo? Depois pega a minha lista de tarefas que eu passo para vocês, as listas de exercícios, e façam. Realmente. Tá? Tá com dúvida? Me procura. Ok? Bem, vou fazer aqui agora, desde a primeira lá para nós, de operação de adição e subtração. Então vamos lá. Primeiramente, vamos pegar aqui 351,9 e vamos somar com mais, vamos por aqui, 56,65. Ok? Então vamos lá. 351,9. Lembrando, o que a gente tem que fazer? Vírgula embaixo da vírgula. Então vem aqui, coloco a vírgula para não correr o risco de fazer com outros números e coloco os outros números. 56, 65. Ok? 5 mais 0, 5. 6 mais 9, 15. Vai 1. 6 mais 1, 7 mais 1, 8. 5 mais 5, 10. Vai 1, 4. E a nossa vírgula vai da onde? Embaixo da onde estão as outras vírgulas. Ok? Então, muito importante, vírgula embaixo de vírgula. Vamos fazer agora uma subtração aqui para nós. Ok? Vamos pegar aqui 589,65 menos 437,54. Ok? Vamos lá, de novo montando a nossa conta. 589,65 menos a vírgula lá. Não esqueça de colocar a vírgula. 54,734. 5 menos 4, 1. 6 menos 5, 1. 9 menos 7, 2. 8 menos 3, 5. 5 menos 4, 1. E a nossa vírgula vai embaixo da onde estão as outras duas vírgulas. Certo? Nossa agora multiplicação. Na multiplicação, o que a gente tinha que lembrar mesmo? Faça o cálculo normal. Só tenho que lembrar das vírgulas no final. Ok? Então faça o cálculo normal e só lembro das vírgulas no final. Vamos lá. 13,69 vezes 5,78. Vamos lá. 5,78 vezes 13,69. Ah, Matheus, e aí? Se eu colocar a vírgula fora de lugar, tem problema? Até não, né? Mas é muito importante, tá, gente? Sempre evitar de ficar bagunçando muitas informações, né? A vírgula na onde está, porque daí você pode se perder, tá? Então vamos lá, ó. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 6, 48 mais 7, 55. Ok? 8 vezes 3, 24 mais 5, 29. E 8 vezes 1, 8 mais 2, 10. 7 vezes 9,
63. 7 vezes 6, 42, mais 6, 48. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. 5 vezes 9, 45. Vão 4. 5 vezes 6, 30. Com 4, 34. 5 vezes 3, 15. Com mais 3, 18. É 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Ok? Então no final a gente tem 2, 8, 17, 22, 9, 11. 11, né? Vai 1. Aqui vai dar para nós 19, vai 1. E no final, 7. Quantas casas decimais nós temos? 4 casas decimais. Ok? 1, 2, 3, 4. Então, nós iremos vir no nosso resultado final e vamos contar. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, o nosso resultado aqui, 79,1282. Décimo de milésimo. Ok? Bem, e o nosso último exemplinho aqui para a gente fazer, ó. Vou fazer um agora que a gente tem que... Nós temos que mexer na questão do dividendo, tá? Então, vou fazer aqui, ó. 13 dividido por 0,75. Ok? Vamos por 1,75, vai? Vamos dificultar um pouquinho mais aqui para nós. Tá? Então, ó, vamos lá. 13 dividido por 1,75. Ó, mesma coisa, tá? Vírgula, 00. Ah, Matheus, mas por que a vírgula aqui? Porque aqui era 13, 13 inteiros. Aonde que está a parte decimal do 13? Depois do 3. Então a gente acrescenta vírgula, 00. Igualei o número de casas decimais. Quantas casas decimais eu tinha aqui? 2. Aqui também agora eu tenho 2. Então agora eu posso tirar a vírgula. Então eu tenho 1.300 dividido por 175. Ok? Tudo bem? Bem, vamos lá. Então nós temos aqui, ó, 130. Dá para dividir por 175? Não. Então a gente vai ter que pegar logo os 1.300. Tá? 1.300. Quantos? 175 cabem. Tá? Vamos lá, ó. Vai dar para nós 6, né? Que dá 700, 1.050, 1.050, 1.125, 1.225. Então cabem 7. 7 vezes 175 vai me dar 1.225. Ok? Para 1.300, quanto falta? 75. Tá? 75, dá para a gente dividir por 175? Não. Então eu faço 0, vírgula. 750. Quantos 175 cabe? Cabem para nós 4. 4 vezes 175 me dá quanto? 700. Para 750, sobra 50. Certo? Vamos lá. Acrescento 0 aqui de novo. 500.
Quantos 175 cabem aí para nós? Cabem apenas 2. 2 vezes 175 me dá 350. 350. Para 500, sobra para nós 150. Ok? Essa conta aqui para nós vai ter fim? Vamos ver aqui, ó. Se a gente acrescentar um zero ali, vai ser 1.500, né? 1.500 não vai dar, porque o mais próximo é 1.400, que é 8. Né? Então vai sobrar 100. Sobra 100, daí vai dar 1.000. A gente não vai ter um número exato aqui até o momento, tá? Isso aqui vai dar um cálculo para nós de mais casas decimais. Eu acredito que talvez, acho que na próxima, daqui 3 casas decimais, eu acho que a gente resolve essa conta nossa aí. Ok? Bem, então só para a gente entender aqui, entenderam aqui o passo, certo? Então retomando, quando nós vamos fazer operação de adição ou subtração com decimais, vírgula embaixo de vírgula. Operação de multiplicação, vamos fazer a conta normalmente do algoritmo da multiplicação e a gente precisa lembrar das vírgulas no final, tá? Então, faz a conta normal e lembra das vírgulas no final. E por fim aqui a nossa divisão. Iguala o número de casas decimais, retira a vírgula e aí faz o cálculo, tá? Então, pessoal, não se esqueçam dessas informações fundamentais, dessas regras fundamentais, para que vocês façam correta aí a parte de operações com decimais. E não se esqueçam novamente que eu reforço para vocês, não tem como a gente aprender nada na vida se não praticar. Então, precisa praticar bastante essas coisas para que você realmente tenha segurança depois para fazer. Ok? Fico por aqui com vocês e até a próxima.